Boa tarde, meus amigos. Esse é o primeiro de uma série de 10 vídeos que comporão o curso Geopolítica Brasil. No decorrer desse mini-curso, nós vamos apresentar basicamente onde nós brasileiros estamos no tocante à política e por que nós estamos como estamos. Eu pensei muito mesmo na melhor forma de apresentar esse conhecimento sem que tornasse isso uma coisa complicada para entender ou até para falar. O tema é complicado, eu sei, mas eu vou buscar uma forma de torná-lo mais acessível a todos, a maioria, e pedir a Deus que me iluminasse nessa tarefa. Muitos amigos meus, em que pese a insistência com que eu falo nesses assuntos, colocados sobre todas as mesas de discussão onde me é permitido compartilhar, dificilmente absorvem a ideia da nova ordem mundial e insistem em vários equívocos de interpretação. Por exemplo, ainda dizem que é uma teoria da conspiração. Muita gente ainda diz isso. Dizem também que já está tudo dominado, que a nova ordem mundial já tomou conta do mundo e que não há mais escapatória. Outros não entendem quando eu falo em rachadura do projeto da nova ordem mundial, o que nos permitiu respirar e estar aqui falando. Outros dão de ombros, dizendo que o que interessa é o Brasil e aqui todos são corruptos e que precisamos acabar com tudo isso que está aí, tudo farinha do mesmo saco. Uma atitude meio incompreensível para mim, mas ela existe. Outros insistem, olhando sempre sob a ótica do jornal, da televisão local, do Brasil, às vezes nem do Brasil, da sua cidadezinha, insistem em dizer que a esquerda ainda é a dona do pedaço e nós não fazemos nada para reagir. Então que se dane. Na verdade, às vezes, eu penso até em desistir. Dá uma canseira ficar repetindo as mesmas coisas, tentando outros argumentos, mas, enfim, é a tarefa que eu me atribuí. Aí, o que eu faço? Eu respiro fundo e volto ao meu trabalho de formiguinha, cujo objetivo é formar quadros para um Brasil no futuro próximo, porque nós vamos precisar deles. Essa é a tarefa que eu me atribuí e por isso é que eu estou aqui fazendo esse mini curso. Tudo que eu disse até agora tem um objetivo: mostrar que um objetivo geopolítico e a estratégia para sua consecução, em qualquer lugar e em qualquer tempo, passado, presente, futuro, sempre será uma tremenda incógnita para a maioria desavisada, longe de ser uma teoria conspiratória. Aí, por causa disso, porque a maioria não percebe, é que eu resolvi entrar no verdadeiro assunto do nosso minicurso, precedendo-o por um vídeo introdutório, que é este que eu estou fazendo. Eu vou mostrar como a maioria está a léguas de distância do real significado dos fatos que ocorrem debaixo dos seus olhos. Então vocês, meus amigos, vão ter um pouco de paciência, porque neste primeiro vídeo eu só vou abordar esses assuntos lá no final, porque eu vou passar a maior parte do tempo mostrando o que é
objetivo geopolítico e o que é a estratégia para consegui-lo, para conquistá-lo. Muito bem. Para fazer com que as pessoas possam perceber melhor essas duas palavras, ou os significados dessas duas palavras, geopolítica e estratégia, eu preciso mostrar ocorrências bem próximas da gente, de uma importância fundamental na história do Brasil, e que a maioria jamais percebeu, e ainda não percebeu agora. Eu espero que ao final deste primeiro vídeo, a maioria, ou todos, depois de verificar fatos da história do Brasil, cuja versão é bem diferente daquela que vocês conhecem, eu espero ter aberto o coração dessas pessoas para aceitar o novo, para aceitar de mente e coração abertos as coisas que eu pretendo dizer, ensinar, transmitir aqui nesse nosso minicurso. Depois disso, depois desse primeiro vídeo, já de coração aberto, aí sim eu vou falar fortemente de nova ordem mundial, de nova ordem mundial, dos objetivos geopolíticos que aprisionaram o Brasil e dos objetivos geopolíticos que estão nos libertando e terminarão por nos libertar totalmente. Esse é o meu primeiro objetivo. A palavra geopolítica não é uma simples junção de política com espaço geográfico. Ela diz respeito, principalmente, às disputas do poder num espaço mundial determinado. Existem muitas definições de geopolítica, tantas que eu prefiro não dizê-las. Eu prefiro esquecer as definições e passar para um entendimento mais prático do que seja ela. Imagine um tabuleiro de xadrez. Olha para ele. As peças estão lá, posicionadas. Os adversários estão um em frente ao outro. Geopolítica é o que você está vendo. O tabuleiro, as peças dispostas no tabuleiro e os adversários em presença um do outro. Isso é geopolítica. Ela é dinâmica, porque quando um jogador tira uma peça de um lugar e coloca no outro, mudou o quadro, mudou o tabuleiro, então mudou também a geopolítica. Então a geopolítica, na verdade, ela praticamente existe para que a gente examine o presente e possa examinar o passado. E a gente já sabe que ela é dinâmica. Agora veja, a estratégia, esta perscruta o futuro. Ela pode ser remetida ao passado como ensinamentos, como história para ser conhecida, para ser lida, para ser interpretada. Mas a estratégia, ela visa o futuro. Por isso, é fundamental que um estrategista conheça profundamente o passado, o inimigo que ele tem que enfrentar e as próprias potencialidades para poder afrontar o inimigo. Eu vou ler alguma coisa aqui.
Os documentos estratégicos não são quase nunca para determinar um futuro próximo. No mais das vezes, o objetivo geopolítico é definido agora, mas sem que haja nenhuma previsão de quando ele será obtido. E essa consecução pode ser muito mais tarde do que se inicialmente supunha. Nesse nosso primeiro vídeo, eu quero apenas mostrar para vocês que a história, quase toda a história, é consequência de uma estratégia formulada por cabeças privilegiadas para conquistar um objetivo geopolítico. Para ficar mais atraente para vocês, eu não vou falar em exemplos mundiais, não. Eu vou me restringir a exemplos aqui dentro do Brasil para demonstrar a força da estratégia para conquistar um objetivo geopolítico. Nós temos aqui no Brasil 3 exemplos clássicos que vou mostrar para vocês a enorme distância, normalmente a enorme distância, que vai entre a fixação desse objetivo geopolítico e a sua consecução através de uma estratégia pré-definida. O primeiro exemplo é o descobrimento do Brasil. Nós aprendemos na escola que uma calmaria desviou a esquadra de Cabral para o oeste e que, de repente, um marinheiro lá falou: "Ei, terra à vista!" Pronto, estava descoberto o Brasil. Para as crianças, uma ótima explicação, né? Mas não para nós. Observem bem. Havia um indivíduo na esquadra de Cabral chamado Mestre João. Era um emissário do rei. A função do Mestre João era comunicar ao rei em carta a descoberta da terra. E o Mestre João fez isso. Ele escreveu essa carta, que é muito menos famosa do que a carta de Caminha, que era da esquadra. Mas olhem só a importância da carta do Mestre João. Lá pelas tantas, há um parágrafo que tem que ser conhecido por todos. Eu vou ler aqui. "Quanto, Senhor, ao sítio desta terra, mande Vossa Alteza trazer um mapa-mundi que tem peruvaz bisagudo, e por aí poderá ver Vossa Alteza o sítio desta terra. Mas aquele mapa-mundi não certifica se essa terra é habitada ou não." Vejam, quer dizer então que o rei de Portugal tinha um mapa-mundi que já apontava a existência do Brasil. Muito interessante, né? Muito interessante. Então a história não está mal contada. Vamos contar a história verdadeira. Na verdade, Portugal e Espanha, que eram grandes potências marítimas, as maiores potências marítimas da época, viviam em conflito um com o outro, porque o objetivo deles era conquistar a maior parte possível de colônias nas navegações além-mar. Mas ambos, como consta da carta de Pedro Vaz Bisagudo, já sabiam, o mapa de Pedro Vaz Bisagudo, já sabiam da existência da América e corriam para chegar primeiro, para poder fincar a bandeira da posse. Os espanhóis chegaram primeiro. Chegaram em 1492 com Cristóvão Colombo. Quer dizer, chegaram, maneira de dizer, chegaram oficialmente, que outras pessoas já tinham estado aqui antes, como prova o mapa e outros registros históricos. Mas oficialmente, quer dizer, em nome da coroa espanhola, Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492. Agora imagine a posição de Portugal. E eles chegaram primeiro, e agora eles vão tomar posse daquele troço. Não ficaram nada satisfeitos com isso, né? Então eles sabiam que a Espanha ia reivindicar a posse da América. Então eles resolveram usar uma estratégia para conquistar um objetivo.
O objetivo geopolítico deles era também botar o pé na América. E a estratégia que eles adotaram foi no tapetão. Ou seja, foi buscar a arbitragem do Papa Alexandre VI para definir a posse das terras do Novo Mundo. Então, em 1494, 2 anos depois do Colombo descobrir a América, o Alexandre VI arbitrou o conflito entre as duas maiores superpotências marítimas e definiu um meridiano dividindo o mundo entre eles. O meridiano de Tordesilhas, naquilo que foi chamado o Tratado de Tordesilhas, onde ficou claro que a oeste as terras pertenceriam à Espanha e a leste as terras pertenceriam a Portugal. Obviamente, eles não partiram para a guerra para definir isso. Eu acho até que, Portugal era mais rico, mais potente que a Espanha e, naturalmente, fez algumas ameaças para que esse problema fosse arbitrado. E, afinal, foram vitoriosos com a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Agora percebam, como a Espanha já havia aportado na América 2 anos antes, em 1492, Portugal estabeleceu um objetivo geopolítico de se apropriar de uma parte desse continente e usou a estratégia de decidir por arbitragem, obtendo vitória com o Tratado de Tordesilhas. É importante frisar, portanto, que o Brasil já era de Portugal muito antes do seu descobrimento, que foi em 1500. Então, eu estou mostrando objetivo e estratégia. O segundo exemplo que eu tenho a dizer é o tamanho do Brasil. Todo mundo vê aí o tamanho do Brasil. O Brasil é um país continente, mas nem sempre foi. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, ao Brasil coube o leste do meridiano de Tordesilhas, que é menos da metade do Brasil de hoje. Então, observa, como é que o Brasil chegou ao tamanho que tem esse país continente? Aí nós vamos ter que voltar outra vez no tempo. Vamos lá. São coisas que não dependeram de nós, como muitas outras coisas que aconteceram e acontecem e acontecerão, mexem na nossa geopolítica, mas não estão sob o nosso controle. A extensão territorial do Brasil é uma dessas coisas, porque em 1578, o jovem rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu combatendo na Batalha de Alcácer Quibir. Mas ele era jovem, ele nem tinha casado, ele não tinha herdeiros. Então, não tendo herdeiros, acabou a dinastia de Avis, quer dizer, não tinha um sucessor. Para remediar, entregaram ao tio dele, o cardeal Dom Henrique de Portugal, a coroa. Mas ele já tinha 70 anos, estava velho e doente. Não durou muito tempo, morreu também. Aí, os netos do Dom Manuel, que era o pai de Dom Sebastião, resolveram disputar essa coroa. Na verdade, foi a Catarina, infanta de Portugal, que era duquesa de Bragança, o Antônio, prior de Crato, e o Filipe II da Espanha. Não vamos nos delongar em cima dessa história. O mais importante é dizer que o Filipe II da Espanha ganhou essa guerra e foi coroado como Filipe I de Portugal em 1581, iniciando a Casa dos Habsburgo. Foi chamada dinastia filipina de Filipe. A principal consequência de um mesmo homem ser coroado em Portugal e Espanha fez
com que os dois países praticamente passassem a ser um só, naquilo que os nossos historiadores chamaram de União Ibérica. E essa União Ibérica demorou 60 anos. 60 anos. Ela foi de 1580 a 1640. Agora, essa união foi muito prejudicial a Portugal, porque Portugal estava muito bem de vida, muito obrigado. A economia portuguesa era muito pujante, era rica. A Espanha, que também poderia ser rica, estava atolada em dívidas por causa das guerras que ela estava travando na Europa, que também não me cabe aqui comentar, mas gastava rios de dinheiro. Então, para a Espanha, a União Ibérica foi um maná caído do céu, porque foi possível tirar as riquezas de Portugal para financiar as guerras e as dívidas da Espanha. Naturalmente, os portugueses não ficaram nada satisfeitos com isso. Claro que não ficaram nada satisfeitos com isso. Então, os portugueses se atribuíram um objetivo de longo prazo, a independência, óbvio. Eles queriam se libertar da Espanha. Agora, também com o objetivo geopolítico, recuperar as fortunas desperdiçadas pelo governo espanhol. Mas isso era o objetivo. Demorou 60 anos para ser conseguido. Mas a estratégia começou desde o primeiro dia. A estratégia para conquistar esse objetivo começou desde o primeiro dia. O que fizeram os portugueses? Bom, eles estavam bravos porque o dinheiro deles estava sendo carcomido pela coroa espanhola. Então, qual é a estratégia que eles resolveram adotar? Nós temos que recuperar esse dinheiro. Vai ser difícil, porque o dinheiro está gasto. Mas as terras não estão gastas. Então nós precisamos conquistar as terras que hoje são da Espanha. E não existe lugar melhor para isso do que o Brasil, que é contínuo, separado entre nós apenas pelo Tratado de Tordesilhas. E também como o Filipe II da Espanha e I de Portugal não tinha muito tempo de prestar atenção a Portugal, ele continuou deixando que Portugal administrasse os seus próprios destinos, a menos dos impostos que eles tinham que recolher para a Espanha. Então, na verdade, quem ficou aqui no Brasil era um mandatário português. E do lado espanhol, era um grande deserto, não havia ninguém, porque a Espanha não tem nem tempo de colonizar aquilo. Então, o que fez esse mandatário português no Brasil? De acordo com a estratégia montada pelos portugueses lá em Portugal. Para adentrar o nosso território, para além do Tratado do Meridiano de Tordesilhas, já que não havia mais fronteiras, o governo era único, então não havia declaração de guerra nenhuma e invadia a parte espanhola. Mas uma coisa complicada, uma coisa cara, uma coisa que exige muita gente, muito dinheiro, muito esforço. Então, o governo português no Brasil decidiu ele próprio financiar essas expedições. E foi o que aconteceu naquilo que a história chama de entradas. Mas com o sucesso das entradas, das primeiras logo, os paulistas, que já eram a locomotiva do Brasil, perceberam que eles poderiam financiar de forma privada outras expedições com o mesmo objetivo. E essas expedições privadas é aquilo que a gente conhece como bandeiras, feitas pelos bandeirantes. Essas expedições duravam anos. O que é que elas buscavam? Elas ultrapassaram o Meridiano de Tordesilhas buscando a prata que existia nas colônias espanholas e buscando também índios para serem escravizados e irem trabalhar aqui. Não deu muito certo.
Mas elas tiveram esse objetivo e capturaram índios e os escravizaram. E eu estou dizendo isso porque os portugueses sabiam que, embora estivessem teoricamente sob domínio espanhol, eles sabiam que isso não ia durar para sempre. Como de fato não durou. Ao fim desses 60 anos, eles foram à guerra. Eles foram à guerra e derrotaram a Espanha. Então, observa bem, tudo dentro do previsto. Porque quando eles foram à guerra, era tudo ou nada. Se eles fossem derrotados, continuariam eternamente subordinados à Espanha. Então eles sabiam que tinham que ganhar. Agora, ganhando também, eles levavam a vantagem do vitorioso na hora da assinatura do Tratado de Paz. Esse Tratado de Paz se chamou Tratado de Lisboa e foi assinado em 1668, onde a Espanha reconheceu a independência de Portugal e a posse do Brasil, atendendo à reivindicação de uti possedetis colocada sobre a mesa pelos portugueses. Então percebam, meus amigos, a extensão territorial do Brasil é devida a um fator completamente alheio à nossa vontade, mas que foi muito inteligentemente usado por Portugal para que acontecesse como aconteceu. Obrigado a engolir a União Ibérica, Portugal determinou como objetivo geopolítico reconquistar a sua independência e aproveitar o tempo decorrente nesses 60 anos para eliminar da fronteira do meridiano de Tordesilhas, montar a estratégia de aumento do tamanho do Brasil. Essa é a razão pela qual nós somos um país continental. Objetivo geopolítico. E 60 anos para alcançá-lo através de uma estratégia. O terceiro fato marcante a que eu quero me referir é a independência do Brasil. A independência do Brasil oficialmente é tratada pela nossa história, ensinado nas nossas escolas, que foi um ato formal de Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, desembainhou a espada e gritou independência ou morte. Pronto, o Brasil estava independente. E é no dia 7 de setembro que a gente comemora a independência. Mas a verdade não é bem essa. O Brasil ficou independente mesmo, de fato, em 1808, bem antes da nossa independência, que foi em 1822. Qual foi a razão dessa? Por que eu estou dizendo que foi em 1808? Porque foi em 1808 que a corte portuguesa se deslocou para o Brasil, montando aqui a sede do Império. Não foi um naviozinho ou dois, não. Foi com o apoio da Inglaterra e vieram para cá 15 mil pessoas da corte portuguesa. Olha, veio o governo todo e a capacidade de governar. Quem ficou lá perdeu a capacidade de governar o Império. Essa capacidade foi trazida para cá. Agora, por que eu digo que isso representou a independência do Brasil? O que é ser independente? O que um país precisa para se declarar independente? É poder comerciar livremente com os outros países? Pois foi isso que Dom João VI, Dom João ainda, príncipe regente, fez em 1808. Ele abriu os nossos portos para as nações amigas, eliminando a interferência da antiga corte portuguesa. Outra coisa, ter uma imprensa própria é sinal de independência? Claro que é. Porque a imprensa própria, tratando dos problemas a nível interno,
é aquela capaz de disseminar as ideias, as atitudes do governo e a opinião pública. Pois Dom João VI fez isso também em 1808. Ele não só criou a imprensa régia, como permitiu a implantação de tipografias e edição de jornais. É uma característica de países independentes. E aí, ter um banco público, um banco nacional, é sinal de independência? Claro que é um sinal de independência. Pois em 1808, logo que chegou, o Dom João, fundou o primeiro Banco do Brasil. E não demorou muito para criar a Academia Real Militar, que foi em 1810, claramente demonstrando o desejo, mais a necessidade do que o desejo, de criar quadros militares dentro da própria nação brasileira. Isso é um sintoma de independência, sem dúvida nenhuma. Bom, e a formação de cérebros, de pessoas bem preparadas para executar as funções que exigem nível superior, também é sintoma de país independente? Sim, é sintoma de país independente. Isso nunca é permitido aos países vassalos. Pois Dom João criou aqui várias escolas. As mais importantes são 2 escolas de medicina, uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador, na Bahia. E indústrias. Dom Pedro criou a indústria de ferro em Minas e São Paulo, a indústria importantíssima da época, a indústria de ferro. Ainda criou uma fábrica de pólvora, porque ela é muito necessária para a defesa e para o poder militar. E mais, por estar localizado no Brasil, Dom João elevou o Brasil à categoria de reino, unido a Portugal e Algarves. Isso a gente estudou na escola. Agora, percebam que, ao elevar o Brasil à categoria de reino, ele está dizendo que o Brasil não é mais colônia, ou seja, é um país independente. Bom, eu vou citar mais algumas. Cultura, por exemplo, cultura. Dom João trouxe para o Brasil a missão artística francesa e fundou a Academia de Belas Artes. Também criou a Biblioteca Real, logo de cara com 60 mil volumes. Ou seja, a elite brasileira, que é portuguesa, radicada no Brasil, e os seus descendentes, já estava apta a conhecer livros. 60 mil livros foram o marco inicial da Biblioteca Real. Assim como o Jardim Botânico, que é uma biblioteca de plantas. Assim como o Museu Real, que depois foi chamado de Museu Nacional. Então, tudo isso indica que o Brasil já era um país independente desde a vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Alguma dúvida nisso? Agora, tanto isso é verdade, que quando Dom João VI, aí já era Dom João VI, teve que voltar para Portugal em 1821, o projeto de transformação do Brasil num país independente já estava pronto. Tanto é que, ao se despedir do filho, Dom Pedro I, ele deu um conselho: põe a coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Ou seja, o Brasil já estava pronto e maduro para ser independente. Dom João sabia disso. Por isso é que eu digo que a independência do Brasil, na verdade, ocorreu em 1808. E foi o quê? Ela foi um objetivo estratégico
eleito por Dom João lá em 1808, que adotou toda uma estratégia mudando a face do Brasil, elevando a cultura do Brasil, trocando ideias com outros países amigos. Ele maturou o Brasil para que ele fosse independente em 1822. Então, o objetivo geopolítico era a independência. A estratégia foram todas essas ações adotadas pelo Dom João, que nosso povo costuma chamar de um porco, um cara gordo, com as roupas apertadas, que limpava a mão de gordura no bolso, que tinha cara de bobalhão. É um erro histórico. É um erro histórico, como é um erro histórico chamar os portugueses de idiotas, nas piadas que a gente faz, comparando a colonização portuguesa, por exemplo, à colonização inglesa nos Estados Unidos, e dizem que lá foi muito melhor. Eu tenho grandes desconfianças de que isso não é verdade, porque este Portugal que a gente humoristicamente costuma denegrir foi a força que nos permitiu ter esse país continental que fala a mesma língua e professa a mesma religião do Oiapoque ao Chuí. Isso não é pouca coisa, não. Obrigado, Portugal. Nós devemos muito a você. Muito bem. Eu vou parar por aqui em exemplos. Eu acho que eu já consegui demonstrar que a estratégia, no que diz respeito à relação entre os povos, na verdade, ela tem como objetivo mudar o quadro geopolítico vigente e adota decisões que vão ser desenroladas através do tempo e que normalmente é longo. Normalmente esse tempo é longo. Há um grande caminho, um grande espaço de tempo entre a eleição do objetivo geopolítico e a sua consecução através da estratégia que foi formulada. É isso que eu queria dizer hoje aqui. Agora, quando a gente trata de geopolítica, a gente não pode fazer isso de forma leviana. A gente tem que entender quais são as forças que estão em presença. A gente tem que entender qual é o espaço geográfico onde essas forças se enfrentam. A gente tem que eleger um objetivo, pode ser tomada de todo o espaço ou parte dele. Então a gente tem que tratar a geopolítica com inteligência, com muito cuidado. E as estratégias, isso é muito importante repetir, que elas visam a modificação do quadro geopolítico. E isso a gente já sabe, pode levar anos, muitos anos para surtir efeito. No caso do Brasil de hoje, e essa é a razão do nosso mini curso, eu vou procurar demonstrar dois objetivos geopolíticos a que a gente esteve e está submetido nesses últimos 70 anos e as estratégias que foram, são e serão adotadas para a consecução desses objetivos. O primeiro deles, que nós vamos explorar fartamente daqui para frente, foi o projeto da nova ordem mundial. Porque ali o objetivo geopolítico era a dominação de todo o planeta. Agora, foi imaginada uma estratégia, a estratégia é sempre feita por cabeças privilegiadas, tanto de um lado quanto do outro.
mas os feitores da estratégia da nova ordem mundial foram adotando posturas e ações ao longo desse tempo todo. E quase, por muito pouco mesmo, conquistaram o objetivo geopolítico. Graças a Deus isso não aconteceu. E não aconteceu também por razões que não tiveram nada a ver com isso, ou muito pouco. A nova ordem mundial não conseguiu conquistar o seu objetivo por causa de um racha que houve entre eles, por razões que a gente já discutiu aqui, mas também que a gente vai discutir daqui a pouco. Esse racha provocou com que a maior parte daqueles magnatas, que inicialmente eram também artífices do projeto maldito, desertassem do projeto e fundassem ou se juntassem num outro grupo, que é aquilo que eu chamo de nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial também é óbvio que tem um objetivo geopolítico. Esse objetivo geopolítico é muito claro. É reconquistar o mundo livre naquilo que lhe foi tomado ou naquilo que está em perigo. Esse é o objetivo geopolítico da nova ordem mundial. A estratégia que eles adotaram, que estão adotando e continuarão adotando para conseguir isso, já está em curso. Não foi feita por nós, não. Foi feita lá fora mesmo. Os sintomas de que ela está exercendo o seu poder são muito claros. Macri, Donald Trump, Brexit, Marine Le Pen, convulsão na Venezuela, impeachment da Dilma, tudo isso, pode crer, tem o dedo estratégico de cabeças privilegiadas a serviço da nova ordem mundial. Mas quando a nova ordem mundial estabeleceu o objetivo e traçou as suas estratégias, ela sabia, sempre soube, que não é meia dúzia de cabeças que pode resolver o problema de forma definitiva. Foi preciso contaminar milhões de militantes pelo mundo inteiro, através das fundações, das ONGs. Foi preciso trazer para a sua estratégia milhões de militantes no mundo inteiro. E foi esse trabalho periódico, devagar, contínuo desses militantes e das cabeças pensantes que nos fez chegar ao ponto em que a gente está. Então, mas agora existe uma outra reação. Existe uma outra estratégia para conquistar um outro objetivo geopolítico. E nessa estratégia nós somos partícipes desta estratégia da nova ordem mundial, embora talvez nem saibamos e talvez nem queiramos, mas não há como não querer. Assim como foi preciso arregimentar milhões de pessoas para militarem na causa da conquista mundial pela nova ordem mundial, a nova ordem mundial precisa arregimentar também milhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro para pilularmente propagandear, adotar e defender esse novo projeto. Nós estamos inseridos aí. Nós não formulamos a estratégia. Talvez até a gente nem soubesse que ela existe. Mas ela existe e nós somos participantes dela. Nós somos a formiguinha que está lá na ponta da última linha de ataque.
E nós não podemos abdicar desse trabalho, dessa postura, porque se cada formiguinha ao longo do mundo abdicar, nós perdemos. Nós estamos ganhando porque não houve essa abdicação. E eu estou aqui, esse meu mini curso, é para levantar o moral da população brasileira para que não seja passiva diante desse desafio. Eu vou concitá-los a lutar. Esta foi a razão de eu ter iniciado esse meu mini curso como introdução, que na verdade talvez até tenha fugido da expectativa da minha plateia, mas que tem um objetivo perfeitamente definido. Porque daqui para frente nós vamos falar de todas essas coisas. Nós vamos falar de nova ordem mundial, nós vamos falar de nova ordem mundial, nós vamos falar de zona de retaguarda, nós vamos falar de bombas nucleares existentes, nós vamos falar de guerras pontuais, nós vamos falar da educação, nós vamos falar das formas em que a gente, primeiro, que a gente foi abordado de forma sutil, solerte, insidiosa, mas que da mesma forma a gente tem que corrigir o projeto, esse processo, também de forma calma, lenta, gradual, porque não há como, num estalar de dedo, a gente destruir todo o mal que nos fizeram durante esse tempo todo. Até a nossa próxima aula. Um abraço.